Bom dia pessoal, sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras a Bom Combate. Bom, os inscritos do canal já sabem que o canal A Bom Combate congrega valores e princípios militares, juntamente com outros canais que eu já divulguei aqui, em especial o canal Arte da Guerra e o blog Velho General. E para mim é uma honra muito grande poder me juntar às fileiras de quem quer um Brasil melhor, um Brasil realmente grande, um Brasil respeitado dentro e fora das suas fronteiras. Desta forma, este canal se une ao canal Arte da Guerra para o debate relativo à possibilidade de o Brasil possuir armamentos de dissuasão nuclear. Vamos entender o que aconteceu. O canal Arte da Guerra e o blog Velho General começaram com a divulgação da ideia legislativa sobre a bomba atômica brasileira, proposta pelo inscrito do canal Arte da Guerra, Vitor Pascaretta, a qual já foi enviada ao Senado como uma sugestão número 31 de 2020, com 27.939 apoios. Agora o canal Arte da Guerra está divulgando a ideia legislativa de rompimento com o TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Se você ainda não apoiou, vou deixar o link para o seu apoio na descrição deste vídeo. Precisamos de 20 mil apoios o mais rápido possível. E como o canal Ao Bom Combate pode contribuir para o debate deste assunto? Bom, nós vamos conhecer a realidade da França, um país com a estatura próxima do Brasil e que possui armamento nuclear desde a década de 1960, que teve seu território invadido diversas vezes na sua história e, é claro, antes de ter o armamento nuclear. Para os vídeos não ficarem muito extensos, dividiremos num conjunto de 4 vídeos que descrevem desde a história da dissuasão nuclear francesa, que é este primeiro vídeo, seus componentes aéreos e oceânicos, os componentes aéreos e navais, finalizando-se com um estudo geral do emprego dissuasório por parte dos franceses. Ao final deste primeiro vídeo eu apresentarei uma análise preliminar deste assunto para que possamos conhecer com profundidade este tema tão importante para o Brasil, já com a nossa opinião dos primeiros passos a serem tomados para a implementação dessa ideia e até como podemos divulgar esse tipo de assunto. Fiquem conosco. A dissuasão nuclear é um dos pilares da soberania francesa. A França é um dos 9 estados que tem armas nucleares e foi o 4º país a adotá-las depois de Estados Unidos, União Soviética e o Reino Unido. Hoje possuem armas nucleares a China, Índia, Israel, Coreia do Norte, Paquistão e talvez o Irã. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a França estava em reconstrução. Cidades inteiras tinham sido destruídas e as populações deslocadas. O Estado foi gradualmente retomando seu lugar diante do conflito. A reconstrução do país levou 10 anos, terminando em 1955. Foi um período marcado pelo crescimento da população, o êxodo rural e a revolução urbana. Entretanto, a França ficou muito marcada pelo conflito e pela ocupação do seu território pelas tropas alemãs. O Estado francês optou pelo intervencionismo e nacionalização, então concentra os seus investimentos em setores-chave de energia e de transporte. Em agosto de 1943, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha assinam os Acordos de Quebec, que permitem a fusão de seus programas nucleares. A França é automaticamente excluída do programa e sua posição como uma potência aliada pós-conflito é colocada em segundo plano por esses países. Desta forma, a França toma a iniciativa de um programa independente e soberano, incentivado pelas ideias de comunistas e gaullistas, os principais influenciadores franceses no pós-guerra. Mas não é só por causa da Segunda Guerra Mundial que a França decide ter armamento nuclear. A França tem um histórico repetido de invasões ao seu território e anexação de outros territórios ao Estado francês. A partir do final da Segunda Grande Guerra, o general de Gaulle, que presidiu o governo provisório francês, funda o Comissariado para Energia Atômica e Energias Alternativas, o CEA, coordenado por Frédéric Curie e Raoul Dautry. O objetivo da organização é realizar pesquisas científicas a fim de utilizar a energia nuclear nos campos civil e militar, este último, o militar, de maneira secreta. Já em 1950, o chamado Apelo de Estocolmo, que foi uma petição mundial de inspiração comunista contra o desenvolvimento de armas nucleares,
fez com que cientistas franceses abandonassem o programa, entre eles Frédéric Curie e muitos outros cientistas de viés comunista. O desenvolvimento do programa nuclear militar francês vence, então, a batalha ideológica. Em 1952, o plano orçamentário de 5 anos do governo abre o caminho para a bomba nuclear francesa. A decisão de fabricá-la é tomada em 1954, por razões estratégicas e o peso das relações internacionais. Uma arma e energia soberanas necessitam de matéria-prima soberana. A França, a qual é autossuficiente quanto às suas reservas de urânio, exploram mais de 210 minas no território nacional, de 1945 a 2001, principalmente na Bretanha, na Vendée, no Maciço Central e na Alsácia. Oficialmente, a França realizou pesquisas nucleares somente com propósitos civis e teve que esperar até o início da Quinta República e a presidência de Charles de Gaulle em 1958 para que o programa fosse oficializado. Com de Gaulle, o seu propósito foi alterado. Enquanto que no governo anterior o objetivo era desenvolver o armamento nuclear para o emprego junto à OTAN, já na Quinta República, de Gaulle queria a arma como fiadora da independência da França, e o presidente francês deixou isso claro para o secretário americano John Dulles, que visitava a França. De Gaulle alerta o secretário que, uma vez que todos estão se organizando em torno da força atômica, uma coisa é certa: nós franceses teremos armamento nuclear. Em 1959 foi definida a doutrina de dissuasão nuclear francesa, e o primeiro teste ocorreu em 1960 no campo de ensaio de Regani, na Argélia. Ele foi seguido por testes no Saara argelino e depois no Pacífico, no atol de Mururoa. Ao mesmo tempo, a dissuasão vai se organizando nas suas componentes estratégicas ao longo da década de 1960 e durante a primeira metade da década de 1970. Os princípios da dissuasão estratégica, a doutrina militar francesa para o uso de armas nucleares, declara que o seu uso é mais um ato político que militar. O objetivo primário é, acima de tudo, dissuadir o inimigo e impedir o conflito. Não é, portanto, uma arma empregada de forma convencional nas operações de guerra. A sua força não está no seu uso, mas na pressão de dissuasão que provoca no inimigo. Tanto que, desde Nagasaki, na Segunda Grande Guerra, não se utiliza armamento nuclear em alvos reais. As armas nucleares devem defender a França quando seus interesses vitais estão em perigo, os quais são integridade do território, mar territorial e espaço aéreo sobrejacente, livre exercício da soberania e proteção da população e nacionais no estrangeiro. O Ministério das Forças Armadas francês estabelece que a dissuasão estratégica francesa tem 3 características básicas: permanência, o dispositivo está sempre disponível para o seu emprego; credibilidade, as duas componentes, oceânica e aerotransportada, são complementares em termos de precisão e impacto, dispondo de técnicas diferentes de aproximação ao inimigo; e, ao final, a estrita necessidade, ou seja, são meios estritamente necessários para as necessidades defensivas da França. A dissuasão nuclear francesa é, portanto, estritamente defensiva. Detalhando as componentes da dissuasão nuclear francesa, vemos que o objetivo é diversificar suas possibilidades de emprego, a fim de assegurar uma dissuasão cada vez mais eficaz durante muito tempo. A componente aérea usa mísseis ASMPA e eram empregados pelo Mirage 2000N e agora Rafales, a partir do território nacional pela Força Aérea ou a partir do porta-aviões Charles de Gaulle. Esta componente é acima de tudo visível e tática e se caracteriza por ter uma flexibilidade na sua atuação e grande precisão. A componente da Marinha apresenta 4 SNLE, que são submarinos nucleares lançadores de mísseis, equipados com mísseis balísticos intercontinentais M51. 365 dias por ano, um dos 4 submarinos SNLE estarão em patrulha em algum lugar do mundo, estando prontos para executar a decisão do chefe de Estado francês. Os pontos fortes desta componente são a aproximação do território inimigo, a discrição, a penetração balística de armamento, o longo alcance e o ataque massivo, pois cada submarino carrega vários mísseis que portam múltiplas cabeças de guerra nucleares. Essas duas componentes são obviamente complementares, todas as duas apresentando vantagens e desvantagens e permitindo implantar uma dissuasão progressiva. A componente aérea é mais tática, ou seja, pode ser usada no campo de batalha ou na retaguarda inimiga a fim de, ao visar alvos estratégicos, serve como último aviso, antes do uso de força nuclear massiva, ou seja, a componente da Marinha. A França já utilizou uma componente terrestre e que foi desativada. Consistia em mísseis solo-solo disparados de silos, bem como mísseis de emprego tático montado em chassis do carro de combate
a MX-30. Bom, pessoal, desta forma, encerramos esta rápida revisão histórica sobre a dissuasão estratégica francesa. Então podemos já iniciar a análise do canal sobre esse assunto. Antes de continuarmos, eu peço que você, caso tenha gostado do vídeo, faça a sua inscrição no canal, acione o sininho, curta, compartilhe, fortaleça este canal de assuntos militares. E como eu falei antes, esta é uma análise preliminar sobre este assunto e vocês verão que eu vou repetir os pontos principais também nos próximos vídeos. Acho que o primeiro passo é o aumento do orçamento da pasta militar. Faz-se mais que necessário que em um futuro próximo o orçamento militar seja 2% do nosso produto interno bruto. Pode ser conseguido se houver um planejamento de aumento progressivo, como faz a França hoje em dia no governo Macron, por exemplo. 2% é a porcentagem alvo de todos os países da OTAN. Segundo, não há força de dissuasão estratégica sem uma força armada convencional forte. Detalharemos mais nos próximos vídeos, mas a finalização dos projetos estratégicos das Forças Armadas é essencial, como por exemplo o ProSub, o Programa de Submarinos à Propulsão Nuclear da Marinha do Brasil, sem esquecer os programas estratégicos do Exército e da Força Aérea Brasileira. E finalizando, o francês não fala bomba nuclear, armamento nuclear, e aí está a primeira sugestão deste canal. Ao citarmos armamento nuclear, o correto é utilizar o termo dissuasão estratégica, que na realidade é o objetivo final da utilização desse tipo de armamento. Então lembre-se, a partir de hoje, dissuasão estratégica para o Brasil. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo episódio. Obrigado a todos. O preço da liberdade é a eterna vigilância.